Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de revisão do Enem 2024, beleza? E vamos falar hoje sobre as regiões brasileiras, tá? De modo que o Brasil vai ter vários tipos de regionalização, de modo que vamos considerar as três principais ou trabalhadas em sala de aula, que é a oficial do IBGE, que vai dividir o Brasil em 5 regiões, que é essa que está sendo apresentada em tela, tá? Vamos ter os complexos regionais, que vai dividir o Brasil em 3 regiões, e a divisão de Milton Santos, tá? Baseada no meio técnico, científico e informacional, que está dividida em 4 partes. Tá? Então, antes de mais nada, vamos apresentar aí o conceito, né, de região. Lembrando que a região ela entra dentro daqueles conceitos, né, dos grupos das categorias geográficas, tá? Lugar, paisagem e território. Então, vamos focar nesse conceito de região. Tá? Então, região é uma grande extensão do território de um país ou de um continente, tá? Ou até de uma pequena área, né? De uma região interna do país, que vai se distinguir das demais por suas características físicas, administrativas, econômicas e políticas. Então, regionalizar em curtas palavras vai ser separar em divisões, separar um espaço, uma área, né? Então, palavra-chave para a região, como eu já tinha dito em outras aulas, vai ser... deixa eu voltar aqui, cadê? Vai ser... eita, tá difícil. Critério, saiu aqui, deixa eu voltar. Critério, tá? Critério, tá? Critério. Uma das palavras-chave para entender o conceito de região, tá? Vai ser critério, tá? Você vai separar uma dada área ou dividi-la ou agrupá-la com base em um critério, tá? Critério esse pode ser político, econômico, etc. Então, vamos lá. Primeira divisão do Brasil, ou melhor, a oficial, tá? Lembrando que ela já passou por várias mudanças conforme o tempo foi passando, conforme a história, tá? Então, essa divisão política, ela está associada, tem por critério aí, ó, a política administrativa, tá? É a palavra-chave para entender essa divisão, tá? Essa região, ela vai respeitar os limites políticos dos estados, tá? Por exemplo, se você observar aqui, ó, para cada região, você vai ver cada estado dentro das regiões. Você não vai ver, por exemplo, um pedaço da Paraíba ou do Tocantins dentro da região Nordeste ou coisa do tipo, tá? Então, ele vai respeitar os limites do estado dentro das regiões, tá? Uma primeira característica. Então, ela agrupa unidades com características semelhantes a partir de determinados critérios, tá? Que no nosso caso vai ser político-administrativo. E qual seria o papel, né, dessa divisão, dessa regionalização? Ela tem o objetivo de atender, ó, ao planejamento governamental. Tá aqui, ó, planejamento governamental, de integrar o país e alinhá-lo ao projeto de desenvolvimento econômico, centrado na industrialização e comandado pelo governo federal. Tá? E aí o segundo tipo de regionalização que vamos ter vai ser os complexos regionais ou então as regiões geoeconômicas, tá? São sinônimos, então vai aparecer na prova o termo complexo regional ou região geoeconômica. Então a estruturação das divisões regionais do Brasil está associada à concentração do poder político, tá? No nível federal e à política de industrialização, de integração econômica e territorial, incluída no governo de Vargas na década de 30. Tá? Então, como foi que se deu nessa divisão? Essa divisão estava mais associada a uma questão econômica, pois no passado as regiões não tinham uma certa conectividade, uma integração. Tá? Então, elas se desenvolveram de forma meio que separada, sem uma certa conectividade. E assim ficou, né, conforme a história, e até hoje a gente tem essa divisão dos complexos regionais ou região geoeconômica, tá? Lembrando que ela vai estar dividida aí, deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? Sim, lembrando que ela está dividida aqui em 3 regiões, tá? A região aqui, ó, a região da Amazônia, no final eu vou fazer um resumão sobre isso, a região Nordeste, tá? E a região Centro-Sul. Voltando aqui que eu não falei rapidinho, já nessa divisão aqui do Brasil, tá? Em 5 regiões, a gente vai ter aqui a região Norte, aqui em cima, tá? A região Norte,
região Nordeste aqui, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul, tá? Essas aí são divididas em 5 regiões. Os complexos regionais ou a região geoeconômica ela está dividida em 3 regiões. E por último, a divisão, a regionalização conforme a Milton Santos, tá? Então essa proposta de divisão regional elaborada pelo professor Milton Santos e Maria Laura Silveira, ele está baseado, tá? A palavra-chave, na difusão do meio técnico, científico e informacional. Tá? Essa é a palavra-chave para essa divisão das 4 regiões do Brasil. Então são identificados aí 4 Brasis: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada, né? Concentrada em todos os sentidos, porque ela vai expor aí a capacidade interna de cada região, inserir o espaço, elementos técnicos que tendem a se renovar com os novos conteúdos e lógicas impostas pela globalização, tá? Então, revisando, né, tudo para a gente poder entrar na questão que de fato interessa, a gente vai ter aí a divisão oficial do Brasil, né? Com base na política administrativa, que divide o Brasil em 5 regiões, né, de 88. Vamos ter aí os complexos regionais ou região geoeconômica, que divide o Brasil em 3 regiões. Tá? E por último, a divisão de Milton Santos, que vai dividir o Brasil aí em 4 regiões. Tá? Então veja, algumas observações para você não confundir, tá? Veja que nas 3 regiões aqui, ó, vamos ter o termo Nordeste, tá? Nordeste, ó. Então, professor, quando é que eu vou saber a qual Nordeste ele está se referindo? A banca vai estar se referindo. Simples. Geralmente, quando a gente vai tratar, quando se fala do oficial, né? Geralmente a gente não especifica, tá? Ó, na região Nordeste, na região Sul, Sudeste, por exemplo, tá? Não é especificada que é com base nessa política oficial, mas se subentende que se trata dela. E geralmente, quando se quer se referir sobre essa regionalização aqui ou essa, tá? O que é que se faz? Se especifica, tá? Por exemplo, se eu for falar aqui da região Nordeste, eu falo, ó, de acordo lá com a região Nordeste, com base na região geoeconômica, tá? Ou seja, se especifica. Aqui, ó, na divisão de Milton Santos, quando se vai tratar da região Nordeste, também se especifica. Ó, de acordo com a região Nordeste, com base no trabalho de Milton Santos, aí o geógrafo, né, ou quem estuda vai entender de que região está se tratando. Quando geralmente não cita, é porque está trabalhando aqui a divisão oficial, a clássica, né, de 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, tá? Outras curiosidades aqui, ó. Vamos ter aqui os termos de região Norte aqui, ó. Muitas vezes o cara confunde a região Norte misturando com a região da Amazônia, tá? E a região aqui é a Amazônia, porque tem a Amazônia aqui e a Amazônia aqui, tá? Outra coisa que se confunde muito na prova é isso aqui, ó. A região Centro-Oeste, tá? Centro-Sul e Centro-Oeste, tá? Cuidado, se confunde muito esses termos. Principalmente quando se remete a esse complexo aqui regional, tá? Ou ao oficial do IBGE, tá? Cuidado, Centro-Oeste são formados aqui, ó, por 3 estados. A região Centro-Sul, ela pega aí parte do Sudeste, tá? Parte da região da Amazônia aqui, ou da região Norte, e o resto do Sul, tá? Ou seja, pega meio que do centro aqui para baixo, beleza? E já aqui na classificação proposta por Milton Santos, tá? A gente vai ter aqui, ó, os 3 estados aqui da região Centro-Oeste, mais o Tocantins, beleza? E só uma curiosidade aqui, ó. Quando eu falei que aqui, ó, nessa divisão se leva em conta aqui, ó, os estados, tá? Um estado não vai ficar um pedaço numa região, um pedaço em outra. Aqui, se você observar, por exemplo, ó, o Maranhão, você vai ver, ó, que parte do Maranhão se encontra na região da Amazônia e outra parte no Nordeste, tá? Beleza? Então vamos para a questão que é o que interessa de fato. Então a questão do Enem aí de 2018, tá? Ela vai apresentar aqui, ó, 2 classificações, ó.
A primeira aqui vai estar apresentando a região geoeconômica, cadê? E essa daqui é a oficial do IBGE, tá? Política administrativa. Administrativa. Beleza? De modo que essa aqui está dividida em 3 regiões e aqui está dividida em 5 regiões, tá? Vamos olhar para a questão, o que se pede. E você vai ver que eu vou responder essa questão com base na informação e também responderia se ele não desse aí a pergunta, eu ainda conseguiria resolver essa questão, tá? Isso é uma questão de prática, das artimanhas que vamos pegando conforme a gente vai desenvolvendo, né, a habilidade em resolução de questões, tá? Então veja, no planejamento das ações governamentais, tá, a segunda forma de regionalização, que é essa aqui, que é oficial, ela apresenta a vantagem de quê? Vou começar pela letra E. Incorpora critérios naturais? Não, tá? Não incorpora critérios naturais. A ideia não é essa, tá? Dessa política. Valoriza a dinâmica econômica. Veja só, essa informação, tá? Eu considero ela no mesmo grupo dessa, beleza? Então, a questão econômica ela perpassa também pela questão, né, da divisão oficial, mas não vai ser a centralidade dela, de fato, tá? Letra C, cultura e identidades culturais, mesma coisa, ela tem a mesma ideia dessa daqui, ó. Na divisão oficial do IBGE, a política administrativa, logicamente também se leva em conta a questão cultural, tá? Mas não a centralidade, não é isso que a questão está pedindo, tá? Então a gente tem que seguir aí o comando da questão, tá? E qual seria a vantagem dela? B, reconhecer as desigualdades sociais. Também dá para observar, né, as desigualdades por meio dela, mas não é isso que a questão está pedindo. Ela está perguntando aí, ó, a regionalização apresenta a vantagem de quê? Respeitar a divisão política administrativa. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra A, tá? Teria como marcar essa questão? Se não tivesse iniciado, teria sim, ó, porque se você observar bem, essas 4 questões aqui, elas fazem parte do mesmo grupo, tá? Questões sociais, culturais, econômicas e naturais. E a única questão diferente, né, que foge a essa realidade desse grupo de questões é a letra A. Respeita a política, a divisão política administrativa. É a questão mais anormal que temos das alternativas. Então, se eu fosse resolver essa questão e não soubesse nada desse assunto, eu marcaria ou chutaria sem medo a alternativa A, tá? Então, é a única que é incomum das demais, tá? Então eu faço muito isso, né, quando eu vou fazer alguma prova de concurso ou coisa do tipo, porque a gente não sabe de tudo. Então uma vez ou outra acontece a pressão em uma coisa, uma informação que a gente de fato não sabe, tá? E aí a gente tem que usar, né, não ter só usado o conhecimento que tem, mas também da esperteza, tá? Então a alternativa sim é a letra A, tá? Questão de 2018, valeu aí, segue, compartilha e comenta aí, tá? Próxima aula eu vou trazer mais questões, tá? De revisão do Enem. Vou tentar encurtar mais. Essa aula aqui tem 3 minutos. Valeu, fui!